Primeiro que o regime genocida que tem promovido o genocídio e que é uma teocracia racista é Israel. Não há a menor dúvida disso. Quem está sendo julgado por genocídio na Corte Internacional de Justiça é Israel, não o Irã. Quem tem mandato de prisão pelo TPI por crimes de lesa humanidade é o Netanyahu, não o presidente iraniano. O Irã não inicia uma guerra há 200 anos. Quantas guerras iniciou Israel, a começar para sua própria autoproclamação e que foi genocidária contra o povo palestino, promovendo a maior limpeza étnica da história? 88% dos palestinos varridos do mapa, dos 78% da sua própria terra tomada para se tornar Israel? Foi o Irã que fez isso? Não. Israel é que tem feito isso. O país que tem armas atômicas e que alega estar atacando o outro a este pretexto é Israel, enquanto que o Irã não tem. Quem está sob verificações e inspeções dos técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica é o Irã, enquanto que o Israel nunca permitiu isso. E se eles querem livrar o Irã, sei lá do que eles estão dizendo, eles livraram o povo palestino em Gaza do quê? Exatamente. Quando eles atacaram os palestinos em Gaza, eles os livraram de 92% de suas casas, os livraram de todos os seus hospitais, os livraram de todas as suas escolas, todas as suas mesquitas, todas as suas igrejas, todos os seus centros comunitários, todos os seus jornalistas, todos os seus depósitos, todos os seus sistemas de tratamento de água e de esgoto, todo o seu sistema de energia, todas as suas usinas de tratamento de água do mar para dessalinização e potabilização desta água. Livrou o povo palestino em Gaza de 3,03% de sua demografia, o que equivale a 7 milhões no Brasil e 20 milhões na Europa da Segunda Guerra Mundial. Livrou, segundo a revista The Lancet, a revista médica mais respeitada do mundo, de até quase 13% da sua demografia, o que daria hoje 281 mil em Gaza, o que daria no Brasil, hoje, perto de 26 milhões de exterminados. O que daria na Europa da Segunda Guerra Mundial, por sua demografia de hoje, 94 milhões de exterminados. E perto de 340 milhões de eventual repetição da Segunda Guerra Mundial a este nível genocidário para hoje. Quantas vezes mais que a Segunda Guerra Mundial matou? Até 70 milhões de habitantes, quase 5 vezes mais. Que Israel livrou o povo palestino? Livrou o povo palestino de 9.997 crianças por bilhão de habitantes do território. Os nazistas, em 3 vezes mais tempo de guerra, ou 4, e numa população muito maior, matou 2.813 crianças por milhão de habitantes. Estados Unidos e Israel matam por milhão de habitantes crianças palestinas 3,55 vezes mais do que o período hitleriano inteiro. Quem é Israel para falar em ajudar alguém a se livrar de alguma coisa? O povo iraniano pode resolver os seus problemas. Agora, eu gostaria de saber por que o povo israelense, a população israelense, a opinião pública israelense, a oposição israelense não se livra do seu Hitler de plantão. Por que não se livra de Netanyahu? Por que aceita que Israel responda pelo maior genocídio da história humana, a maior matança de crianças da história humana, a ressurreição de Herodes para este extermínio, a maior matança de mulheres da história humana, a maior destruição da história humana, a maior matança de jornalistas da história humana? Por que a opinião pública israelense não reage? Por que os sionistas aqui no Brasil apoiam isso? Por que a Globo apoia isso? O que o Irã tem a ver com isso? Eu acho que as pessoas ou enlouqueceram ou perderam totalidade da autoridade moral, intelectual, ética e política para analisar o que quer que seja. Não há decência nessa análise. E a análise dos palestinos sobre isso? Os palestinos têm que ter muita clareza de que esse, primeiro de tudo, é uma tentativa de cortina de fumaça. Primeiro tem que entender o que geopoliticamente acontece, que eu já me referi um pouco a isso. O povo palestino tem a obrigação de saber disso, entender isso e interpretar à luz dessa visão. Em segundo lugar, os palestinos devem entender que essa é mais uma cortina de fumaça. Israel promove esse ataque
ao Irã, em primeiro lugar, quando o Irã está negociando com o seu patrono, o dono de Israel, Estados Unidos. Não é possível você estar negociando com alguém e alguém mandar matar os seus líderes, mandar destruir as suas infraestruturas. Que autoridade moral tem hoje os Estados Unidos para negociar com alguém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que essa é uma tentativa de cortina de fumaça para esconder o genocídio em Gaza. Inclusive, quando inicia o ataque ao Irã, bloqueiam as comunicações em Gaza. Mais do que isso acontece quando está para acontecer a conferência internacional convocada por Arábia Saudita e França, com ampla adesão internacional, para isolar Israel e discutir um Estado palestino na ONU. Acontece quando a opinião pública europeia, em 62%, rejeita Israel, o maior índice da história. Quando 57% da opinião pública britânica, o país que criou Israel, pede não só rejeita Israel, como pede ruptura. Quando a totalidade dos livreiros de Portugal rejeitam vender livros pró-Israel. Quando todas as universidades públicas da Espanha cortam relações com suas congêneres israelenses, e algumas já francesas estão fazendo isso. Quando governadorias, equivalente aos nossos governos de Estado aqui, da Itália, em virtude do governo central italiano não romper com Israel, eles começam a romper. Quando outros lugares da Europa, como, por exemplo, a cidade de Barcelona, a prefeitura, rompe relações com Israel. Enfim, quando o Trump não consegue entregar paz em nenhum lugar do mundo que ele prometeu entregar. Quando o Trump, pelo contrário, está promovendo uma guerra civil não declarada em seu próprio país, prendendo, algemando publicamente senadores. Quando as polícias dos estados do seu país se recusam a cumprir suas ordens farisaicas. Quando ele tem que mandar a Guarda Nacional e forças fortemente armadas, quase o exército estadunidense, nesses estados. Para fazer o quê? Para prender, humilhar e expulsar as pessoas imigrantes que construíram os Estados Unidos. Que não foram os brancos com muito dinheiro lá nos Estados Unidos, que não são eles que constroem os Estados Unidos. Não são eles que pesquisam. Não são eles os cientistas e físicos e matemáticos. São indianos e outros mais. Então, eu penso que os palestinos precisam entender isso. E se, porventura, há palestinos equivocados, alguns deles festejaram a chegada dos degoladores na Síria ao poder, inclusive dizendo agora chegou a vez da Palestina. Como assim? A vez dos sírios chegou com apoio israelense. Israel destruiu toda a infraestrutura bélica apoiada por esses degoladores logo que eles chegaram ao poder, a estrutura bélica da Síria. E agora, os céus da Síria estão abertos para Israel atacar o Irã. Os céus do Iraque, em virtude da ocupação estadunidense, estão abertas para atacar o Irã. Os céus da Jordânia, os céus de todos os países árabes estão abertos. E os céus de Gaza estão hoje abertos à destruição. Então é preciso que os palestinos tenham juízo, compreensão e não aceitem ser guiados por esse pessoalzinho que fica dizendo resistência e que não passa de OTAN de esquerda, que é o pessoal que fala do Irã como o regime dos ayatolás e que aceita uma nota do Partido Comunista do Irã pedindo uma rebelião interna. Não é possível isso. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ser capanga da OTAN e do Mossad. Eu prefiro compreender as coisas do que ser capanga do Mossad e da CIA, no Brasil ou fora do Brasil.